Bem, nós vamos ver agora algumas regras de inferência derivada. Só algumas. Por quê? Porque você pode ter quantas você quiser. Na prática, qualquer argumento que você consiga mostrar válido, você pode passar a usar como uma regra de inferência. Como é que isso funcionaria na prática, né? Como é que isso funcionaria, por exemplo, se você estivesse respondendo uma prova e o professor pedisse para você fazer uma demonstração? Aí chega no meio dessa sua dedução aí, dessa sua derivação, você quer fazer uma passagem de uma linha para outra, só que essa regra que você quer usar, embora seja óbvia para você, embora você saiba que vale, por exemplo, a gente sabe que se eu tenho alfa, então beta, eu poderia substituir isso aqui, ó. Opa! Que são equivalentes. Eu poderia simplesmente dar uma regra com o nome disso, né? Basicamente é o que a gente tem ali, tá? Não tá bem nesse formato ainda, mas mais pra frente a gente vai ver que seria a mesma coisa. Isso que tá escrito aqui, ó. Se esse PA tivesse do lado de cá, PA então QAB, tá? Seria mais ou menos a mesma coisa. Tem um teorema que diz que a gente pode fazer isso. Mas enfim. Então, você está lá no meio de uma demonstração, de uma dedução super complexa. Oh, desgosto. Fica inferno. Você está lá no meio de uma demonstração super complexa. E aí você quer fazer uma passagem, você vai ter que fazer. A demonstração já está grande, já está complexa. Aí você vai ter que fazer todo um processo aqui dentro para chegar no resultado que você quer, sendo que você já conhece essa fórmula aqui que é razoavelmente óbvia. Ou, por exemplo, outra do tipo, essa aqui que a gente também conhece, ó. Se eu tenho isso, ó, aproveitando que a gente já está com ela aí, se eu tenho isso, eu posso usar a tal contrapositiva, né? Eu posso pegar, é equivalente a negar o consequente e implicar no antecedente, né? Eu poderia fazer algo assim. Será que eu não poderia pegar isso, pegar uma regra que transforma logo disso para isso, sem ter que fazer todo o processo para conseguir chegar nisso? Seria ótimo. Tá? Isso aí é só um comentário de como pode acontecer. Então, se você tivesse lá numa prova, por exemplo, fazendo isso e você quisesse fazer, você simplesmente chegava lá, introduzia do lado, fazia a demonstração disso aqui, porque com as regras derivadas, as regras diretas que nós temos, nós conseguimos derivar as outras, tá? Então, fazia a derivação disso aqui, dava um nome para isso, como, por exemplo, contrapositiva, essa aqui, né, usando como exemplo, e usava isso na sua demonstração para não ter que fazer ela toda grandona e toda confusa. Você colocava partes do lado de fora. Ah, professor, e se eu não conseguir demonstrar? Porque não é só porque a gente sabe que funciona e que de certa forma é óbvio que a gente vai conseguir demonstrar ali, né? Talvez seja um pouquinho complexo, talvez já estejamos cansados. Bom, se você não conseguir demonstrar, você, olha, isso aqui funciona. Não consegui demonstrar e é isso que eu estou usando lá, né? Talvez o professor desconte alguma coisa, dependendo do que for o caso, mas não é necessário. Bom, isso aí eu estou mostrando a importância, eu estou tentando convencer vocês de que é importante que nós usemos para facilitar algumas outras regras além daquelas que foram introduzidas no início, que a gente chamou de regras de inferência diretas. Lembrando que essas regras elas são aceitas sem demonstração, aquelas primeiras. Tá? E a gente tem um número mínimo ali que, olha, precisa disso para funcionar. Aquelas são aceitas sem demonstração. O resto você tem que demonstrar. Por isso que eu estou falando, todo argumento que você consegue provar válido, ele acaba servindo como, inclusive, uma regra de derivação, uma regra de inferência. Tá? Então, vamos usar esses exemplos aí que são meio bobinhos, mas que vão, talvez, fazer a gente entender. Suponha que você tenha aqui, ó. Tá aqui em cima isso aqui, tá? As duas coisas aqui são bem parecidas, inclusive. Mas enfim. Aí você tem as premissas e aí você gostaria de fazer o quê? Você gostaria de chegar aqui na linha e ó, isto aqui é a negação disto aqui. Portanto, eu posso simplesmente deduzir QAB de 1 e 2 pelo silogismo disjuntivo. Só que olha só, o silogismo disjuntivo que nós tínhamos dizia que se eu tenho uma fórmula alfa de junção à fórmula beta e eu tenho a negação de alfa, eu posso deduzir beta. Esse era o silogismo disjuntivo que a gente tinha. Ele não estava dizendo que se eu tenho não alfa ou beta e eu tenho alfa, eu posso deduzir beta. Tá? Tinha outra parte do silogismo, não é para o beta também, mas essa aqui é a que interessa para a gente. Certo? Então,
De certa forma você não tem. O que você teria que fazer? Teria que fazer todo um passo a passo para mostrar que isso aqui é equivalente, né, para conseguir demonstrar. Aqui talvez fique mais claro, ó. Você adoraria chegar aqui e deduzir que AB de 1 e 2 por modus ponens, né? Ou, tá, professor, eu não posso fazer direto. Aí você vem e diz, pela dupla negação, eu digo então, eu não posso fazer direto, teria que demonstrar. Então, pela dupla negação, eu digo que se eu tenho PA, então eu tenho não PA, né? Vem aqui, da linha 2, dupla negação. Aí agora sim eu posso simplesmente pegar isso e isso aqui e deduzir que é AB, né, de 1 e 3 pelo modus ponens. Usou a regra? Melhorou? Não, porque a regra direta que você tinha lá dizia que se você tem uma dupla negação, você pode deduzir, você pode concluir alfa. Ele tirava a dupla negação, ele não colocava. Aí o que você teria que fazer em uma situação como essa, por exemplo? Você teria que mostrar, né, que se você tem alfa, aí ó, você supõe não alfa. Olha como é simples fazer a demonstração de que alfa é equivalente a não alfa. Você supõe alfa, aí você tem alfa da premissa 1 e não alfa da sua hipótese aqui, correto? Olha, isso aqui é uma hipótese. E isso aqui eu juntei as linhas 2, 1 e 2 pela conjunção. Portanto, o que eu concluo, já que eu cheguei numa contradição aqui? Eu concluo que se eu supus não alfa, eu preciso ter a negação daquilo lá. Logo, não alfa, que eu concluí de 2 até 3 pela redução ao absurdo. Basicamente, você vai ter que fazer isso toda vez. Se você não adotasse isso como uma regra de inferência derivada, né? E o que eu estou dizendo que é uma regra de inferência derivada agora? É que se você tem alfa, você pode concluir não alfa. Então aqui, por exemplo, ó, qual seria o passo? O que você teria que fazer toda vez que você quisesse deduzir o que é AB ali, em vez de concluir que você tem não alfa, que você tem a negação disso direto? Você teria que fazer o seguinte, ó. Você teria que chegar aqui, supor que você tem não P de A, né? Fiz uma hipótese. Aí, com P de A, você tem P de A aqui e não P de A. De onde isso? Das linhas 2 e 3 pela conjunção. Logo, você concluiu, ó, como você chegou numa contradição aqui, que você precisa da negação disso. Não P de A. Né? De onde é que foi? De 3 até 4 pela redução ao absurdo. Agora que você tem não P de A, você tem de fato a possibilidade de aplicar o silogismo disjuntivo aqui, ó. Então, aí você consegue deduzir que é AB de 1 e 5 pelo silogismo disjuntivo. Pronto, você demonstrou a validade desse argumento aqui principal. Olha a chateação que você teve que fazer. Ficar introduzindo tudo isso aqui só para mostrar. Você não poderia simplesmente pegar PA e deduzir que você tem não PA, né? Só por uma regra derivada? Poderia. E é justamente isso que a gente vai fazer para não ter que ficar fazendo esse passo a passo e aumentando as nossas demonstrações toda vez. Vamos fazer uso de regras derivadas. Por que elas são derivadas? Porque elas agora não estão sendo aceitas sem demonstração. Elas precisam ser demonstradas, tá? Então vocês têm aí uma lista. Ih, cadê? Tá aqui. Vocês têm aí algumas regras de inferência derivadas. Só que a impressão não ficou muito boa. Vocês estão vendo que essas linhas aqui estão meio borradas, ó. Tá meio borrada. Professor, a mesma dupla negação? Não, não é a mesma dupla negação. Agora, em vez de um traço só, ela tem dois aqui, ó. Aqui também, em vez de um traço só, são dois. Aqui sim é um traço só, tá? Esse aqui, silogismo hipotético, é um traço só. Esses aqui são dois traços, aqui são dois traços, dois traços. O que isso está dizendo? O que essa dupla negação, da forma como está apresentada agora, a dupla negação derivada está apresentada agora? Significa que eu posso usar a dupla negação nos dois sentidos. Lá está escrito isso aqui, ó. Não alfa, dois traços,
alfa. Significa que se eu tiver isso, eu deduzo alfa, e que se eu tiver alfa, eu deduzo não alfa quando eu precisar. Essa outra aqui que tem dois traços, ó, contraposição, significa que se você tiver alfa, então beta, né, tem dois traços lá. Então você pode deduzir não beta, então não alfa, se for preciso. Pode ser interessante em algum momento. E vice-versa, se você tiver esta parte aqui, você pode deduzir esta parte aqui. Essa de cima. É isso que essas regras estão fazendo. Elas estão facilitando a nossa vida. Vamos demonstrar algumas? Né? Como eu disse, você pode simplesmente demonstrar todas elas. Então, eu vou começar por esse módulos tollens aí. A gente tinha o modus ponens, tá? Vamos tentar demonstrar esses modus tollens. O que eu tenho ali? Ó? Eu tenho alfa, então beta, como premissa. Eu tenho aqui não beta como premissa. Olha, não significa que seja fácil, tá? E aqui eu tenho 3. Ó. O que eu vou supor? Eu vou supor que eu tenho alfa. Tá? Eu vou supor que eu tenho alfa. O que é isso? Uma suposição, uma hipótese. Eu coloquei uma hipótese. Se eu tenho alfa, então eu tenho beta. Por que eu posso garantir que eu tenho beta? Pegando ali a premissa 1 e essa linha 3 por modus ponens. Então, o que aconteceu agora? Ó? Na minha segunda premissa, eu tenho não beta. E eu acabei de dizer que eu tenho beta. Logo, não beta e beta, que sai da linha 2 com a linha 4 por uma conjunção, é uma contradição. Eu vou finalizar a minha hipótese, vou finalizar essa coisa aqui, e como eu tinha suposto, né, alfa, eu preciso da negação disso. Olha, isso aqui resultou em uma contradição. Logo, eu não tenho isso. Eu tenho o contrário disso. Eu tenho a negação disso. Que eu deduzi de 3 até 5 pela regra de redução ao absurdo. Agora... Ah, tá. Já acabou. Já acabou, né? O que eu queria demonstrar é isso aqui. Justamente não alfa. Pronto. Então, quando eu tenho esta implicação aqui e eu tenho a negação do consequente, eu posso deduzir a negação do antecedente. Essa é a modus tollens. Então, antes você tinha modus ponens, que dizia que se você tem alfa, então beta, e você tem o antecedente, você pode deduzir beta. Agora você tem uma que diz assim, se você tem alfa, então beta, e você tem a olha, não é aquela falácia que nós vimos lá nos primeiros vídeos. Isso aqui agora não é o consequente que você tem, é a negação do consequente. Se você tem a negação do consequente, você pode deduzir a negação do antecedente. Inclusive, como eu acabei de falar para vocês, com outro exemplo, olha só, essas duas aqui, elas são meio que equivalentes, tá? Tem um teorema que vai dizer que eu posso deduzir justamente isso, de cara. Elas são basicamente a mesma coisa. Foi o que eu falei aqui, ó, a respeito de não PA ou QAB, PA, então QAB, que é aquela fórmula assim, ó, não A ou B é equivalente a A, então B. Será que eu realmente comentei isso? Espero que sim. Tá aqui. Tá, talvez fique muitos vídeos e eu não queira falar. É esse teorema aqui, ó. Só lembrando que essa fórmula sigma aqui tem que ser fechada para que o teorema consiga funcionar nas duas direções, se e somente se. Então eu posso pegar isso, né? Se eu tenho um conjunto de fórmulas e aqui seria esse conjunto de fórmulas gama seria minhas premissas, né? E aí eu tenho outra premissa, eu adicionei a ele uma outra premissa, ó. Tá vendo? Aqui antes eu tinha o conjunto de premissas, que é o conjunto de fórmula, implicava logicamente
esta condicional aqui. O que eu posso fazer? Eu posso pegar este antecedente, que é uma fórmula fechada, e passar para o grupo das premissas. Então, passei a ter novas premissas aqui com todas elas. Isso continua implicando, logicamente, o beta. Tá? E vice-versa. Se for interessante, eu faço o contrário, que é justamente o que a gente tem ali. Então, de certa forma, eu já estou antecipando essa ideia aqui dos teoremas. Tá? Provavelmente eu não vou fazer um vídeo dessa última parte, até porque a gente não vai ter exercício disso aí. Isso a gente já tinha quando a gente tinha feito a consequência semântica. Agora a gente está vendo a consequência sintática. E o que eu estou dizendo aqui nessas últimas partes é que as duas são equivalentes. Tá? Tem aqui, acho que a gente já viu alguma coisa assim. Né? Já comentei isso aqui, não me lembro exatamente o que eu vi no outro vídeo. Mas basicamente é isso aí. Tá, vamos ver se a gente tem outra fórmula aqui. Vamos tentar demonstrar esse silogismo hipotético. O que eu tenho? Eu tenho uma premissa que diz que se eu tenho alfa, então beta. Eu tenho outra premissa que diz que se eu tenho beta, então gama. Aí o que eu quero chegar? Qual que é a minha conclusão lá? Minha conclusão é que eu tenho alfa, então gama, né? Minha conclusão é alfa, então gama. É onde eu quero chegar, tá? Premissa. Olha só. Eu vou fazer uma suposição de que eu tenho suposição. Eu estou fazendo uma suposição de que eu tenho alfa. Isso é uma hipótese. Se eu tenho alfa, então eu tenho beta. Correto? De onde é que saiu esse beta? Eu peguei a premissa 1, juntei com a linha 3 aqui, que foi o alfa, e usei modus ponens. Certo? Bom, isso aqui foi a linha 4. Aqui eu vou ter que continuar com a minha suposição. Se eu tenho beta, beta, e isso aqui. Se eu tenho beta, então eu tenho gama. De onde é que saiu esse gama? Saiu da linha 2 com a linha 4 pelo modus ponens. Então, perceba que eu saí de alfa e cheguei em beta. Eu vou finalizar a minha hipótese e vou inserir alfa. Então, gama de 3 até 5 pela regra de prova por condicional. Provei o que eu estava querendo, que é esse silogismo hipotético aqui. Olha, essas aqui, tá? Eu poderia provar essa contraposição, mas eu acho que ela é mais fácil, tá? E como eu disse, ela é meio que equivalente ao modus tollens. Então eu vou provar essas aqui são 4, Tem a ida para a parte de baixo, da parte de baixo para a parte de cima, e eu tenho da parte de cima para a parte de baixo, da parte de baixo para a parte de cima. É tudo válido aí, tá, gente? Essas leis de De Morgan que a gente estava cansado de usar e agora a gente vai poder usar também nas deduções. Eu vou fazer o seguinte, eu vou provar que se eu tenho alfa ou beta ou não beta como premissas, eu consigo, né, como consequência, não alfa e beta. Certo? É isso que eu vou tentar fazer. Não, vou provar que é audácia. Até parece que eu sei fazer todas assim, simplesmente. Vamos lá. Lembrando. Então, aqui, minha hipótese. Eu tenho não alfa ou não beta. Eu acho que eu vou apanhar nessa aqui. Pronto. Olha, essa aí é chata porque eu só tenho uma hipótese, né? E eu quero chegar nisso aqui. Eu vou fazer uma suposição. Eu vou supor. Como eu quero provar isso aqui, tá? Eu vou supor que eu tenho, de fato, alfa e beta. Gente, isso aqui é uma hipótese, tá? Lá eu tinha premissa. Isso aqui é uma hipótese, Eu abri um campo aqui para hipótese. Se eu tenho alfa... Se eu tenho alfa... por que eu tenho alfa aqui na linha 3? Eu tenho alfa da linha 2 pela simplificação, né? Já que eu tenho uma conjunção aqui. Lembrando que isso era uma hipótese. Bom, eu também vou entender que a gente já passou daquela fase da dupla negação, tá?
Eu não vou continuar aqui dizendo, se eu tenho alfa, então eu tenho não alfa para poder negar isso aqui, tá, gente? Eu vou fazer direto essa parte aí, tá? Vou fazer direto. Eu vou entender que isto aqui é a negação disso aqui, tá? Eu não vou passar passo a passo isso aí. Ó, se eu tenho alfa e aqui eu tinha não alfa, eu posso concluir não beta. Correto? Não beta. De onde foi que eu concluí não beta? Eu concluí não beta da linha 1 e 3 pelo silogismo disjuntivo. Mais uma vez aqui, ó, eu vou usar esta aqui para dizer que eu tenho beta. De onde é que saiu esse beta? Esse beta saiu lá da linha 2 pela simplificação. Já que eu tenho a conjunção e ela é verdadeira, então eu também tenho beta. Agora o que acontece aqui? Se eu tenho não beta e beta, né? De onde é que saiu isso? Linhas 4 e 5 pela conjunção. Eu tenho uma contradição aqui. E essa contradição se originou porque eu supus que isso aqui era verdadeiro. O que eu vou poder concluir aqui na linha 7 e encerrar a minha conversa? Eu vou concluir que se eu supus isso aqui, então eu vou precisar que, na verdade, isso aqui não pode existir. O que eu tenho é a negação daquilo. E beta, que eu concluí das linhas 2 até 6 pela regra de redução ao absurdo. E aí eu consegui passar disso para isso por dedução agora, embora a gente já soubesse da validade dessas fórmulas. Resumindo, pessoal, o que eu quero que fique claro para vocês é que nós começamos com um grupo de regras diretas, que elas são aceitas sem demonstração, e através dessas regras nós vamos conseguindo derivar outras que são muito úteis, são muito importantes, e nós damos um nome especial para elas. Por exemplo, essa aqui nós chamamos de regras de De Morgan, né? Tem uma classe na verdade, de 4, vamos dizer assim, tem 4 regras lá, então, e a gente chama todas elas de De Morgan, tá? A gente viu lá o silogismo hipotético. Vamos simplesmente, é só olhar o nome aqui, né? Silogismo hipotético, contraposição, e tem várias outras, né? Essa aqui, por exemplo, a primeira eu não dei o nome para ela, ó. Essa aqui, ó, é essa forma aqui, né? Suponha que seja isso, pronto. Só chamar de alfa e beta. Sei lá, e dá para fazer de ida e volta, inclusive. Dava para chamar de condicional para disjunção. Sei lá, pronto. Você deduz algumas regras derivadas e passa a usar essas regras para poder fazer suas demonstrações de forma mais rápida, mais fácil, mais compreensível. Claro que eu espero que fique evidente também que essas regras elas não surgem do nada porque alguém simplesmente quer e acha que são verdadeiras, né? Elas têm um embasamento. Pronto, por esse vídeo é isso.